Eu sou Nívia, psicopedagoga, e venho conversar um pouquinho hoje com vocês sobre um assunto muito importante, sobre o bullying. É, isso mesmo, o bullying. Só que nós vamos enfatizar esse assunto por um outro prisma. Já explico já. Bom, o que significa bullying? Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa e pode deixar danos físicos, psicológicos às vítimas. Mexe muito com as vítimas. As vítimas ficam muito mexidas emocionalmente. Já presenciaram isso? É difícil. Então, o termo surgiu a partir do inglês, bully, que significa tirano, valentão, brigão. Uma das formas mais comuns de bullying é o que acontece no ambiente escolar. Agora, nós vamos enfatizar um pouquinho um lado diferente e muito importante, que são as famílias. A família, ela tem um papel extremamente importante na formação do indivíduo. Concordam? Pois é. Educar uma criança é uma tarefa difícil, que requer persistência. E este aprendizado, ele não ocorre da noite para o dia, não é? Ele vai acontecer durante toda a vida da pessoa. Cada etapa, cada fase, uma intervenção, um aprendizado. E essas crianças, elas podem receber a influência do meio onde elas estão inseridas. Muitas vezes, elas ficam todo dia com os avós. Os pais vão trabalhar e os avós que vão fazer esse papel de educar. Outras vezes, ficam com babás. Em outras situações, ficam na escola o dia todo. Muitas influências podem ser positivas, proativas, quando o exemplo faz a criança compreender como e o que ele deve fazer e como ele deve agir. Agora, em outras situações, as influências podem ser reativas. Quando a criança presencia muitas brigas em casa, brigas constantes, gritos, agressões verbais, falta de tolerância, tudo isso vai moldando a personalidade e pode trazer consequências mais tarde. Quais são as atitudes que deixam o bullying bem distante de nós todos? O amor próprio é uma das atitudes, não é? Tem a ver com a construção da autoestima, o amor próprio. E o amor próprio, ele vai trazer confiança para que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem consiga enfrentar as dificuldades do dia a dia. É importante a criança aprender desde cedo a cultivar sentimentos proativos em relação a si mesma. Então, neste momento, os elogios dos responsáveis, os elogios das pessoas mais próximas, os elogios das pessoas que estão envolvidas emocionalmente com essa criança é muito importante. A criança ela vai captar a fisiologia, o tom de voz, ela vai entender quando esse elogio ele é feito sinceramente. E isso vai moldando o jeitinho de ser deste adolescente, deste jovem. Outro ponto importante, autocontrole, é a capacidade de controlar racionalmente as reações ligadas às emoções. Então, sente algo aqui dentro que vem com toda a força e aí o adulto ajudando, direcionando, dá um nome para isso que ele está sentindo. E então aquela emoção verbalizada, ele pode então direcionar para este caminho ou para aquele caminho.
porque eu verbalizei aquela emoção. E aquela emoção, então, tornou-se um sentimento que eu consigo canalizar, direcionar para o caminho mais certo. E é por meio deste autocontrole que a criança descobre os seus limites, o limite do outro, elege prioridades, traça metas e os seus objetivos. Os pais podem se esclarecer com relação de como agir, por exemplo, quando a criança é pequenininha, com relação às brigas, às birras, que são comuns nas crianças menores. Como agir? Aí a educação proativa tem um papel fundamental. Por quê? Porque a educação proativa ela é embasada na psicologia positiva e que vai trazer ganho para os dois lados. Outro ponto muito importante a ser trabalhado e incutido lá no seio da família é a honestidade. Isso. A honestidade é um valor ético fundamental para o convívio social. Ensinar a criança a ser honesta, o brinquedo quebrou o vaso sem querer, nada de esconder e de se omitir. Ela sendo honesta, ela vai falar, porque ela não tem medo dos adultos. Ela respeita e fala o que ocorreu, que foi involuntário. Então, é através das atitudes dos adultos, dos exemplos dos adultos, das conversas, que a criança vai aprendendo a honestidade. Outro ponto muito importante, o respeito, o respeito com os mais velhos, saber ouvi-los, ter um tempo para eles têm a sabedoria deles, que pode ser útil para nós mais jovens, para os mais jovens. Respeito com os animais, respeito com o ambiente, com a vida de modo geral. Através do exemplo do adulto, a criança vai aprendendo a respeitar também. Ensinar a criança a respeitar os outros é a regra primeira quando se fala do quê? De educação infantil, então é desde pequenininho mesmo. Mais dois pontos muito importantes, a compaixão e a empatia. Ter compaixão é não ter indiferença frente ao sofrimento do outro, o desprezo, não é? Ter compaixão é saber que o outro também sente, também sofre. Ter compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro, ajudando-o a sair daquela situação. Nada de ingratidão, nada de indiferença, nada de desprezo. Ter compaixão. Empatia. Empatia é olhar com o olhar do outro. A falta de empatia é a desconsideração pela pessoa, pelos seus valores, pelo que ela acredita. Então, posso sim encontrar pessoas com valores diferentes dos meus, mas é importante saber dialogar, é importante saber trocar ideias. E a idade certa para cada um desses valores? Esses valores acima, eles podem sim parecer um pouco complicados de serem incutidos, inseridos na vida, não é? Porém, é desde o nascimento, é desde pequenininho. Do nascimento até os 2 anos de idade, mais ou menos, a criança constrói e elabora os conhecimentos sobre a realidade. Ela está absorvendo tudo do meio, para depois consolidar. A partir dos 4 anos, ela sai do simbólico e vai para o intuitivo. Nessa fase, ela já troca experiência com outras pessoas, ela já conta fatos, ela já dialoga. Após os 7 anos de idade, ela já é capaz de estabelecer compromissos e seguir com eles, respeitar regras, compreender o valor das regras, e ela já consegue ser fiel aos seus valores e a essas regras. E como é que a gente vai incutindo esses valores nas crianças? De que maneira? De maneira muito simples, através das conversas, através do afeto,
da afetividade, o emocional, como nos diz Valon, sim. Visitar um parente que está adoentado, visitar, conversar, despender um tempo com a pessoa mais idosa da família, assistir filmes verídicos que trazem uma mensagem sobre algum valor, contar histórias da sua vida, de quando você, adulto, era criança, para que aquela criança, aquele adolescente entenda que todos nós passamos por todas as etapas. Nós não nascemos grande assim já. Nós também fomos criança, nós também fomos adolescentes. Músicas com mensagens, é muito bom. E em família também, participar de jogos, de brincadeiras, olhar um no olho do outro, conversar, dialogar, ter este tempo para essas trocas. Outro aspecto muito importante para a gente trazer à tona a nossa reflexão, que é essencial na nossa vida, são os esportes, participar de grupos artísticos, fazer arte, pintar, bordar, dançar, tudo isso é importante, faz parte, né, de uma vida digna, valorosa. Isso tudo é possível? É sim. Nós somos capazes? Somos e merecemos uma vida com dignidade, com valores, onde o bullying, olha, esta prática, esta maneira, fica bem distante. Por quê? Porque nós aprendemos os valores e os praticamos. Isto sim. Bom, nessa reflexão de hoje, então, este outro olhar para deixar o bullying bem distante. E eu termino com essa frase de Paulo Freire, que diz assim: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas